E aí, beleza? Nesse vídeo de hoje, vou falar sobre a Tribe e o que eu achei agora que eu concluí. Já tem cerca de um mês aí, é um vídeo que o pessoal tem pedido bastante para fazer. Eu vou separar basicamente em duas porções, a parte das desvantagens e a parte das vantagens. Como todo mundo sabe, uma das desvantagens é a parte do custo alto. A Tribe não é um curso barato. Então, o primeiro ponto de desvantagem, o ponto negativo com relação à Tribe é a questão desse custo. Apesar dele ser vinculado à questão de estar trabalhando na área e ganhando acima do patamar mínimo. O segundo ponto é a questão da carga horária puxada e a questão do horário do curso em si. Algumas pessoas chegaram a comentar que tinham vontade de fazer o curso e perguntaram se por acaso era possível cursar a Tribe num horário alternativo. E infelizmente não é por conta das aulas ao vivo e que a gente tem que estar presente ali assistindo o momento síncrono, senão a gente leva falta e excesso de falta resulta em penalidade, que significa ser para fora da Tribe. E a questão da carga horária bem puxada está, em certa medida, vinculada à questão do horário da Tribe, já que o curso vai das 2 às 8, mas também a questão de que, fora desse horário, a gente necessariamente vai acabar tendo que estudar, fazer trabalhos, projetos. É uma matéria que, de repente, é mais complexa e a gente não conseguiu entender. E a gente vai gastar mais 1, 2, 10 horas, às vezes, ao longo da semana estudando para conseguir entender aquilo ali. Tem o terceiro ponto aqui de desvantagem. Algumas questões internas, problemas internos da Tribe, que quando a gente entra, a gente descobre. Um exemplo é a questão das avaliações, já que a gente faz os projetos e, por mais que seja um avaliador automático, dizendo se foi aprovado ou não, a Tribe pode chegar e pedir explicação. E eu conheço o caso, por exemplo, da pessoa que chegou e explicou o código sem estar com o código aberto, e aí o pessoal da Tribe chegou e perguntou se era só aquilo. Ele falou que sim. E aí eles não comentaram nada de que tinha um código a mais que ele deveria explicar, que teve mais parte do projeto que ele executou. E simplesmente chegaram e reprovaram ele, entre outras questões assim que a gente, ao longo do curso, começa a ficar um pouco chateado com algumas coisas, mas isso daí depende bastante da turma reclamar e tomando ciência dos problemas, cobrar deles uma mexida na forma deles avaliarem e tudo mais, para que eles possam ser um pouco mais justos nesse sentido. O último ponto aqui, em questão de desvantagem, é que eles têm uns bootcamps que eles chamam de aceleração, né? Geralmente esse termo acaba sendo realmente usado em vários outros cursos e tudo mais na área de TI. E a aceleração, ela não é do mesmo nível do curso. O material, pelo menos a aceleração em Java que eu fiz, boa parte da minha turma pegou o material e achou o material meio mal explicado, alguma coisa meio confusa. Tem bastante coisa escrita, para não dizer que toda a parte escrita da aceleração era material de terceiro que eles simplesmente linkaram no site. Então
ficou alguma coisa assim meio mal explicada, a parte tinha os momentos para tirar dúvida, mas nem sempre a gente tinha condição de tirar a dúvida por completo. A gente às vezes ficou, boa parte da turma ficou com o conteúdo atrasado por conta da, do curso regular da Tribe, e nessa de correr atrás para dar conta, acabou desistindo, e de 50 inscritos, se eu não me engano, por volta de uns 5 terminaram a aceleração. Então, esse é um ponto negativo. Por outro lado, indo aqui para a parte das vantagens, dos pontos positivos, o fato de ter essa aceleração é um negócio interessante. Por mais que o conteúdo não seja muito bem explicado e tudo mais, é um extra para quem está querendo aprender uma tecnologia nova. E, inclusive, essa aceleração costuma ser disponibilizada também para ex-alunos. Então, de repente, a pessoa que terminou o curso e está sem trabalhar ainda, aproveita e se qualifica. E várias empresas que patrocinam essas acelerações, elas acabam por contratar boa parte dos alunos que terminam a aceleração. Outro ponto que é uma vantagem é a questão do processo seletivo exclusivo para os alunos. A Tribe tem parceria com diversas empresas e algumas vagas eles divulgam das empresas, mas são abertas para outras pessoas. Então, alunos da Tribe concorrem com outras pessoas que não são alunos da Tribe, mas tem os chamados PSI, que são os processos seletivos exclusivos para os alunos da Tribe. Então, as empresas separam um número X de vaga e divulgam, e a Tribe faz a divulgação entre algumas turmas, e aí a gente pode se candidatar a essas vagas exclusivas. Outro ponto que eu acho que é uma grande vantagem, eles dão bastante auxílio no contato com as empresas. Então, assim, não precisa nem ser necessariamente empresa parceira, mas por vezes a gente está num processo seletivo e aí a gente fica naquela eu mando um e-mail para saber da resposta agora, eu espero e tal, e a gente tem o pessoal de carreira que auxilia bastante nisso. A gente faz contato, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e o pessoal dá dica, espera, não, manda, mas procura essa pessoa, procura outra pessoa. Então eles dão bastante orientação nisso, auxiliam bastante. Eles auxiliam também na preparação para os processos seletivos. Então, assim, ao longo do curso da Tribe, a gente tem dias de carreira voltados para essa parte de explicar como é que é toda a questão do processo seletivo, para a criação de currículo, uma correção de um LinkedIn e outras coisas do tipo. Além de que há também simulação de entrevistas e entrevistas técnicas, já pensando nas empresas. Então, eles dão a dica de como responder determinada pergunta, como não responder, e aí a gente fica um pouco mais preparado e mais sossegado na hora de fazer a entrevista. O outro ponto aqui é que as empresas, especialmente as parceiras, elas conhecem bem a Tribe, e por vezes elas pulam etapas da seleção para os alunos da Tribe. Então, já aconteceu de ter empresas aí que a pessoa chega e fala assim, olha, nosso procedimento de contratação é uma entrevista, um teste técnico e uma entrevista técnica e uma entrevista de fit cultural, por exemplo, alguma coisa assim. E de repente eles resolvem deixar de lado um teste técnico ou uma entrevista técnica, alguma coisa assim, porque a pessoa é aluno da Tribe, e aí eles já pulam essa etapa. E, inclusive, eu mesmo já fui chamado no LinkedIn para participar de determinados processos seletivos simplesmente porque eles viram que era aluno da Tribe. Então a pessoa viu ali aluno da Tribe e fizeram contato comigo. E isso daí, o ponto seguinte, a questão da confiança no aprendizado.
no início do curso eu realmente comecei a ficar um pouco inseguro, porque por mais que eu percebesse que eu estava aprendendo, eu tinha sempre aquela síndrome do impostor, achando que não era o suficiente. Volta e meia ia fazer algum teste técnico, isso daí talvez com 3, 4, 5 meses de curso eu já estava aplicando nesse período. E estou lá tentando resolver determinados testes e não conseguia. E eu ficava naquela do... eu acho que isso daqui não é para mim e tudo mais. Mas em dado momento, principalmente mais para o final do curso, eu comecei a ir melhor nesses testes, consegui entender em que pontos eu tinha alguma falha para poder trabalhar isso. E hoje em dia eu vou para esses testes técnicos com grande confiança e geralmente acaba sendo bem tranquilo. E o último ponto acabou que foi exatamente o primeiro aqui, a questão da aceleração para os alunos e ex-alunos. Então, basicamente, esses daí para mim são os pontos positivos e negativos da Tribe. Aí vai de cada um avaliar e ver se vale a pena ou não entrar e fazer esse curso. Mas eu particularmente acho que para mim valeu muito a pena. E um comentário que algumas pessoas falam: você vai sair devendo 30 mil, 40 mil, pensando na pessoa que paga depois. Se for pensar que a pessoa vai sair ganhando num patamar mínimo e já entra numa empresa melhor, eu acho que vale a pena, porque eu conheço gente, por exemplo, que no primeiro emprego conseguiu uma empresa que pagava pouco mais do que um salário mínimo. Então, por mais que você tenha que pagar uma parte desse valor ao curso, você já entra ganhando outro patamar, que não essa pessoa que entra ganhando um salário mínimo, por exemplo. Mas fica aí para cada um avaliar e ver se vale a pena ou não. E aí? Comenta aqui, diz o que você achou, se valeu a pena esse vídeo, se tem mais alguma dúvida aí, alguma coisa que eu possa responder. E valeu, até semana que vem.